Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar a nossa leitura do livro de Ezequiel. No episódio de hoje, nós vamos ler Ezequiel 33, 34, 35 e 36. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Ezequiel 33. Ezequiel, a sentinela do povo de Deus. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, fale com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo dessa terra escolher um homem dos seus territórios para ser sentinela, e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo, então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, este será responsável por sua própria morte. Uma vez que ele ouviu o som da trombeta, mas não deu atenção à advertência, será responsável por sua morte. Se ele desse atenção à advertência, se livraria. Mas se a sentinela vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel. Por isso, ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá pela iniquidade dele, mas você estará livre dessa culpa. Filho do homem, diga ao povo de Israel: é isto que vocês estão dizendo. As nossas ofensas e os nossos pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes: tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles voltem dos seus maus caminhos e vivam. Voltem dos seus maus caminhos, porque vocês haveriam de morrer, ó povo de Israel. Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando na sua justiça, fizer o mal, nada será lembrado das suas ações justas. Ele morrerá por causa do mal que fez. E se eu disser ao ímpio: certamente você morrerá, mas se ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e direito, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, agir segundo os estatutos que dão vida e não fizer mal algum, certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e direito, certamente viverá. Contudo, os seus compatriotas dizem: o caminho do Senhor não é justo, mas é o caminho deles que não é justo. Se um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado, morrerá por causa disso.
E se um ímpio se desviar da sua maldade e fizer o que é justo e direito, viverá por assim proceder. No entanto, ó povo de Israel, você diz: o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. A razão da queda de Jerusalém. No quinto dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse: a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor estivera sobre mim, e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem pela manhã. Assim, foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais. Então, esta palavra do Senhor veio a mim: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Então, diga a eles que assim diz o soberano Senhor: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas detestáveis e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? Diga-lhes que assim diz o soberano Senhor: tão certo como eu vivo, os que restam nas ruínas cairão à espada. Os que estão no campo entregarei aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra um deserto abandonado. Darei fim ao poder de que se orgulha, e tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém desejará passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver tornado a terra um deserto abandonado por causa de todas as práticas detestáveis que eles cometeram. Quanto a você, filho do homem, os seus compatriotas estão conversando sobre você perto dos muros e às portas das casas, dizendo uns aos outros: venham ouvir a mensagem que veio da parte do Senhor. O meu povo vem a você, como costuma fazer, e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar bem um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Ezequiel 34. Os pastores e as ovelhas. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor.
visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado e se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Assim diz o soberano, o Senhor: estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. Eu lhes tirarei a função de apacentá-lo, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos. Livrarei o meu rebanho da boca deles, e as ovelhas não lhes servirão mais de comida. Porque assim diz o soberano Senhor: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta de minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas num dia de nuvens e de trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas numa boa pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali se alimentarão, num rico pasto nos montes de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas, e as farei deitar-se e repousar. Palavra do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano Senhor: julgarei entre uma ovelha e outra, e entre carneiros e bodes. Não lhes basta comerem em boa pastagem? Deverão também pisotear o restante da pastagem? Não lhes basta beberem água límpida? Deverão também enlamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor, a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o líder do meio delas. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com elas e deixarei a terra livre de animais selvagens, para que as minhas ovelhas possam viver com segurança no deserto e dormir nas florestas. Eu as abençoarei e abençoarei os lugares em torno da minha colina. Na estação própria farei descer chuva, haverá chuvas de bênçãos. As árvores do campo produzirão o seu fruto, a terra produzirá a sua safra, e as ovelhas estarão seguras na terra. Elas saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as cangas de seu jugo e as livrar das mãos daqueles que as escravizaram. Não serão mais saqueadas pelas nações, nem os animais selvagens as devorarão. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Eu lhes darei uma terra famosa por suas colheitas, e elas não serão mais vítimas de fome na terra, nem carregarão a zombaria das nações. Então elas saberão que eu, o Senhor e o seu Deus, estou com elas, e que elas, a nação de Israel, são o meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Vocês, minhas ovelhas, ovelhas da minha pastagem, são o meu povo e eu sou o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 35. Profecia contra Edom.
Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o rosto contra o monte Seir, profetize contra ele e diga-lhe que assim diz o soberano Senhor. Estou contra você, monte Seir. Estenderei o meu braço contra você e farei de você um deserto abandonado. Transformarei as suas cidades em ruínas e você ficará arrasado. Então você saberá que eu sou o Senhor. Visto que você manteve uma antiga hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo final deles chegou, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, entregarei você ao derramamento de sangue, e este o perseguirá. Uma vez que você não detestou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Farei do monte Seir um deserto arrasado, e dele eliminarei todos os que por ali vêm e vão. Encherei os seus montes de mortos. Os mortos à espada cairão nas suas colinas, nos seus vales e em todas as suas ravinas. Arrasarei você para sempre. As suas cidades ficarão inabitáveis. Então você saberá que eu sou o Senhor. Uma vez que você disse: estas duas nações e povos serão nossos, e nos apossaremos deles, estando eu, o Senhor, ali, por isso, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, tratarei você conforme a ira e o ciúme que você mostrou no seu ódio para com eles, e me farei conhecido entre eles quando eu julgar você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as coisas desprezíveis que você disse contra os montes de Israel. Você disse: eles foram arrasados e nos foram entregues para que os devoremos. Você se encheu de orgulho contra mim e falou contra mim sem se conter, e eu ouvi as suas palavras. Pois assim diz o soberano Senhor: enquanto a terra toda se regozija, eu o arrasarei. Como você se regozijou quando a herança do povo de Israel foi arrasada, eu o tratarei da mesma forma. Você ficará arrasado, ó Monte Seir, você e todo o Edom. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 36. Profecia para os montes de Israel. Filho do homem, profetize para os montes de Israel e diga: ó montes de Israel, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor. O inimigo disse a respeito de vocês: as antigas elevações se tornaram nossas. Por isso, profetize e diga: assim diz o soberano Senhor. Eles devastaram e perseguiram vocês por todos os lados, de maneira que vocês se tornaram propriedade das demais nações e objeto de conversa maliciosa e de calúnia de todos. Por isso, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano, o Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, aos montes, às colinas, às ravinas, aos vales, às ruínas arrasadas e às cidades abandonadas que foram saqueadas e ridicularizadas pelas demais nações ao seu redor. Assim diz o soberano Senhor: em meu zelo ardente falei contra o restante das nações e contra todo o Edom, pois com prazer e com maldade no coração eles fizeram de minha terra sua propriedade, para saquear suas pastagens. Por isso, profetize acerca da terra de Israel e diga aos montes, às colinas, às ravinas e aos vales: assim diz o soberano Senhor: falo com ciúme em minha ira, porque vocês sofreram a zombaria das nações. Por isso, assim diz o soberano, o Senhor: juro de mão erguida que as nações ao redor também sofrerão zombaria. Mas vocês, ó montes de Israel, produzirão galhos e frutos para Israel, o meu povo, pois ele virá logo para casa. Estou preocupado com vocês e olharei para vocês
favoravelmente. Vocês serão arados e semeados, e os multiplicarei, sim, toda a nação de Israel. As cidades serão habitadas e as ruínas reconstruídas. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão prolíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-lo como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Farei Israel, o meu povo, andar sobre vocês. Vocês lhe pertencerão, serão a herança de Israel. Vocês nunca mais o privarão dos seus filhos. Assim diz o soberano Senhor, como de fato dizem a você: você devora homens e priva a sua nação de filhos. Você não mais devorará nem tornará sua nação sem filhos. Palavra do soberano Senhor. Eu não permitirei mais que você ouça o sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, nem fará mais a sua nação cair. Palavra do soberano, o Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com sua conduta e com suas ações. Sua conduta era à minha vista como a impureza menstrual de uma mulher. Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor, mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. Por isso, diga à nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se. Não trarei fome sobre vocês. Aumentarei a produção das árvores e as safras dos campos, de modo que vocês não sofrerão mais vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês. Palavra do soberano, o Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que eu os purificar de todos os seus pecados, restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada.
não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Assim diz o soberano Senhor: uma vez mais cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Tornarei o seu povo tão numeroso como as ovelhas e como os grandes rebanhos destinados às ofertas das festas fixas de Jerusalém. Desse modo, as cidades em ruínas ficarão cheias de rebanhos de gente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. Leitura de mais um profeta aí, né, de Ezequiel. E aqui, né, no capítulo 33, a gente vê uma nova direção para as profecias de Ezequiel. Porque, recapitulando, né, do capítulo 1 ao 24, falava muito sobre profecias contra Judá, né? E depois do 25 ao 32, falava muito sobre os julgamentos para as nações vizinhas. E agora, do 33 ao 48, né, que é até o final de Ezequiel, a gente vai ver aí uma palavra de regozijo ali para o povo de Israel, né, uma esperança para eles. Tanto é que o capítulo 33 já começa falando sobre uma sentinela, né, a sentinela do povo de Deus. E ali no começo, Deus faz uma alegoria, não sei como que pode colocar isso, falando sobre um cara que fica em cima ali, vamos dizer assim, do topo do castelo e fica vendo e anuncia quando tá vindo alguém atacar, né? E toca a trombeta. Aí, caso alguém não preste atenção na trombeta tocando, aquela pessoa irá morrer e não vai ser culpa do sentinela, porque o sentinela avisou que havia alguém vindo. Mas se o sentinela visse aquilo e não avisasse e aquele povo todo morresse, o povo ia morrer, mas quem ia ser o culpado seria o sentinela. E aí ele explica tudo isso daí e depois ele até fala, né? No versículo 7, filho do homem, eu o fiz sentinela para o povo de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. E aí ele continua falando sobre tudo o que o povo pode estar fazendo e se reconciliar com o Senhor, né? E aí ele vem ali no versículo 12, né, falando, né? Por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas: a retidão do justo não o livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se pecar, o justo não viverá por causa da sua justiça. E aí no 14 ele vem: e se eu disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e direito, se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo e devolver o que roubou, agir segundo os estatutos que dão vida e não fizer mal algum, certamente viverá e não morrerá. Então, ele ali, até o versículo 19, né, vem falando sobre também essa retidão, que se a pessoa se arrepender, ele vai se livrar da morte, né? Só que, no entanto, no 20, ele coloca, né, o povo de Israel, ele vem dizendo que o caminho do Senhor não é justo, porque lembra que lá atrás, em capítulos anteriores, o povo ficava falando que eles estavam sofrendo tudo aquilo não pelo pecado que eles fizeram, mas por conta dos que os parentes dele, né, que os antepassados deles fizeram. Então ele fica falando, ó, eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. E depois ali do 21 até o 33 fala muito sobre a razão da queda de Jerusalém. Ele já vai para um outro tema, né? Antes é sobre essa retidão, que as pessoas podem sim se salvar, né, dos pecados que elas fizeram.
E no 21, ele começa falando ali sobre a queda de Jerusalém. Ele fala até que uma pessoa vem, né, um homem escapou de Jerusalém e foi até Ezequiel e fala: a cidade caiu. E aí, nesse momento, é um dia anterior, né, no caso, o Senhor abriu a boca de Ezequiel e pede para ele falar para o povo, né? E ele fala ali no 24: Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Só que o Senhor responde, né? Pede para Ezequiel falar para aquele povo: uma vez que vocês comem carne com sangue, voltam-se para os seus ídolos e derramam sangue, como deveriam possuir a terra? Vocês confiam na espada, fazem coisas detestáveis e cada um de vocês contamina a mulher do seu próximo. Deveriam possuir a terra? E ali ele continua, né, falando sobre tudo como aquele povo vivia, né, trazendo o gancho ali para aquele pedaço do versículo 20, que fala que os senhores tinham um caminho que não era justo, né? E aí ele adverte Ezequiel falando que o povo, né, ouve ele ali no versículo 31. O meu povo vem a você como costuma fazer e senta-se para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca expressam devoção, mas o coração deles está ávido por ganhos injustos. De fato, para eles, você não é nada mais que um cantor que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um belo instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Então aqui é um relato também do Senhor sobre o que realmente ele desejava, né, com Ezequiel falando todas aquelas palavras, né, sendo a sentinela para o povo, de que o povo se arrependesse e voltasse para ele, mas o povo não estava dando atenção, né? O povo só estava sentando, ouvindo Ezequiel como se fosse algo muito bonito, mas não colocava nada em prática, né? E com isso, como eles iriam possuir a terra prometida, né? Então ali é o momento de tristeza também para o Senhor, né? De que o povo dele não estava dando atenção para nada. Exatamente. E a gente pode ver tanto que esse 33 como o 34, ele é um chacoalhão realmente, né? E não só para o povo de Israel que vivia naquela época ali, mas para todos nós até, assim, inclusive no dia de hoje, né? E o 34 ele foca muito ali sobre os pastores e as ovelhas, né? E eu acho assim um capítulo bem intrigante, né? Cheio aí de às vezes um entendimento um pouco obscuro, mas quando você vai lendo e prestando atenção ali, ele é um chacoalhão muito pesado, assim, né? Ele chama atenção realmente sobre a conduta dos pastores, né? Então ali ele até começa falando ali no versículo 2, né? É, Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Né? Então, assim, aqui a gente pode ver, aí ao longo ali da leitura, que ele deixa muito claro que os pastores, que eram ali as pessoas que deveriam cuidar, né, das ovelhas, eles estavam cuidando só de si mesmo, né? Estavam usando ali roupas boas, estavam comendo bem, tinha ali, né, até ele tem até uma hora que ele diferencia as ovelhas gordas das ovelhas magras, né? E ele fala ali que por falta dos pastores estarem cuidando só de si mesmo, as ovelhas foram se perdendo. Então, assim, da mesma forma, né, que ali no capítulo 33, Deus traz aquela reflexão ali para a função do sentinela, aqui ele traz uma reflexão para a função do pastor, que o pastor deve cuidar das suas ovelhas, né? E é isso que a gente até conversa aqui em casa e até a gente já tem até outro vídeo, né, aí no YouTube falando assim que muitas vezes tem ovelhas, né, dentro da igreja que já deveriam ser pastores ou, né, pastores cuidando das ovelhas e cada vez
engordando mais as ovelhas que estão ali e deixando as outras ovelhas soltas, né? As outras ovelhas perdidas. A nossa visão muitas vezes é só de tipo assim, ah, vamos cuidar do povo de Deus, né? Vamos se ajuntar ali, vamos se tornar uma comunidade fechada. Um se alimenta ali, né? Com o que o outro pode trazer, com o que o outro pode ali uma palavra que o outro pode trazer. E se esquece que nós somos chamados não para viver numa comunidade fechada entre o povo ali, né, que louva a Deus, o povo que crê em Deus, mas nós somos convidados a viver no mundo, trazendo as ovelhas que estão perdidas, as ovelhas que estão magras, né, para conviver conosco, né, para trazer a palavra de Deus para elas, né? Não é tipo assim, nós somos aqui um povo fechadinho aqui, nós conhecemos a palavra de Deus e nós vamos viver com a palavra de Deus para nós estamos salvos. O problema é do outro ali, ele que se vire, né? E aqui no 34 ele traz essa reflexão, né? Primeiro mostrando para os pastores que a função deles é cuidar de todas as ovelhas, né? Não só ali de algumas ovelhas, até aqui ele usa uma expressão que é necessário a gente ter uma mente aberta, né, para entender que é o versículo 20, que ele fala: Por isso, assim diz o soberano Senhor a eles: Vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres, até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Então aqui muitas vezes, né, a gente fala assim, por eu conhecer a palavra, né, por eu ser ali a ovelha gorda, né, eu com a força do ombro e com a força do meu corpo, eu jogo fora as outras ovelhas que estão magras. É aquele muito assim, tipo assim, eu estou sendo salvo, né? Eu conheço a palavra de Deus, eu pratico a verdade e eu aqui tô, né, tipo, na frente da fila, pronto ali para ir para o reino de Deus, né? Então aqui ele traz uma reflexão bem dura, né? Principalmente para quem, vamos dizer assim, para quem é aquele que já é o povo de Deus, para aquele assim que às vezes até se enche de orgulho de falando assim, não, eu vou na igreja todos os dias, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso eu tenho certeza da minha salvação, né? Então é isso aqui, né? Entre linhas a gente tem que entender essa mensagem mais profunda aqui que Deus está trazendo, né, para o povo de Israel e para nós nos dias de hoje, né? E aqui ele coloca, eu trarei, né, um pastor verdadeiro. E aqui esse pastor que ele até fala, né, serei o seu Deus e o meu servo Davi será o líder do meio deles. Ele está falando ali da descendência de Davi, que daí nós já podemos até entender depois que ele está falando de Jesus Cristo, que será um pastor para todas as ovelhas, né? E é legal da gente entender isso. Ele tem um pouco de vínculo já com o capítulo 36, que ele fala também da nova Israel, sobre essa Israel, né, duradoura, que terá fartura no campo. Ele já está falando Pós-exílio. pós-exílio, né, mas também já de uma visão também já pós-mundo moderno na qual nós vivemos, né, esse mundo glorificado, né. Mas aqui quando ele fala de Jesus Cristo, que será esse pastor para todas as ovelhas, nós temos também que entender que Jesus nos deu, né, essa ordem de ir a todo mundo, falar da tua Pregar o palavra, evangelho. pregar o evangelho. Então nós somos, né, pastores também de Cristo. E Cristo nos dá essa função, né? Ele fala até assim, existe muitas ovelhas, mas poucos pastores, né? Então ele chama nós para sermos esses pastores, né? Então, quando a gente lê esse 34, nós temos que entender realmente, nós somos o quê? Nós somos pastores? Nós somos ovelhas gordas ou nós somos as ovelhas magras? E saber que Deus deixa claro que para todos esses haverá um julgamento de equidade, não de igualdade. Então, para cada um, né? Então, aqui é legal da gente até entender quando ele faz uma zombaria ali. Existem as ovelhas gordas que chegam, comem o seu pasto e ainda vão lá e amacetam o pasto dos outros e depois ainda de beber água limpa, vai lá e suja a água para os outros, né? Para as outras ovelhas. Então, enfim, é uma reflexão bem profunda ali
que a gente tem que se colocar, né, achar o nosso lugar ali e agir de uma forma mais certa do que realmente Deus está chamando para cada um de nós sermos. E depois no capítulo 35, né, ele fala muito sobre uma profecia contra Edom. Por que ele colocou essa parte aqui de Edom, né? E até ele fala assim para Ezequiel se virar em direção ao Monte Seir e falar contra ele, né? Estenderei o meu braço contra você e farei você um deserto abandonado. Porque o Monte Seir, né, o povo de Edom ficava em um lugar estratégico aonde dava para ver o povo de Israel, né? Vamos dizer assim, Israel ficava aqui, Monte Seir ficava aqui. A gente já comentou isso em episódios anteriores. E o que que o Senhor esperava deles, né? Por serem parentes, né? Ali Edom é do povo de Ismael, Isaac, Esaú. Isaú, né? Porque o Esaú, Jacó, né? Porque o povo de Edom era do povo de Esaú, né? Logo, irmãos de Jacó, irmãos daquela nação ali de Israel. Então o Senhor esperava que os edomitas fossem ajudar os israelitas, né? Mas aconteceu tudo muito pelo contrário, né? Os edomitas estavam só à espera ali da derrota do povo de Israel e foram para pisotear ainda mais, né? Para saquear ainda mais. Então esse é o momento aonde o Senhor vê, né? Visto que você manteve uma antiga hostilidade e entregou os israelitas à espada na hora da desgraça, na hora em que o castigo final deles chegou. Tão certo como eu vivo, declara o Senhor, entregarei você ao derramamento de sangue e este o perseguirá, uma vez que você não detestou o derramamento de sangue, este o perseguirá. Então aqui a todo momento ali do capítulo 35, ele fala, né, sobre essa destruição de Edom por conta dessa traição, por conta desse, vamos dizer assim, Ciúmes, né? ciúmes, né? Que do que ele ajudar um irmão, não, ele foi lá e acabou ainda mais com Israel, né? E no 36 ele vem falando agora sobre a profecia para os montes de Israel, né? Então aqui ele deixa muito claro que a terra de Israel vai ser destruída e ela vai trazer uma vergonha, né? E além de uma vergonha, uma zombaria para a nação de Israel. E aqui eu acho muito interessante que Deus traz essa palavra de restauração para Israel, falando, olha, Israel vai ser restaurada, as suas ruínas vão ser levantadas, né? O povo vai voltar a habitar ali, mas não será por causa do povo, mas sim por causa do meu nome. Então, tipo assim, Israel ficou afamada por todo mundo e até hoje como ali a terra de Deus, assim, né? A terra ali do povo escolhido, né? Então, assim, todo mundo sabe que do Antigo Testamento, né? Israel foi considerado ali até muitas vezes o A primeiro queridinha, filho, né? né? O primeiro filho de Deus, o Primogênita do Senhor. primogênito do Senhor, a nação que ele tirou ali do Egito e levou até Canaã, né, que depois se tornou ali a nação de Israel, né? Então, assim, a gente entende isso e desde aquela época, muito tempo atrás, a gente sabe que é um povo escolhido por Deus, né? E hoje nós temos já outra visão, depois com a vinda de Jesus Cristo, todos nós temos aí a possibilidade de sermos filhos de Deus, né? Sermos até o termo usado aí, adotados, né? Para sermos filhos de Deus. Então, assim, nós temos que entender que aqui Deus está falando, olha, eu vou restaurar Israel, mas não por causa de vocês, não por causa da mudança de conduta de vocês, mas sim pelo meu nome, para eu honrar o meu nome, para eu não ser também uma zombaria entre as nações, do povo falar assim, ó, ali, ó, aquela terra ali que era do Deus ali, ó, o Deus daquele povo ali, ó, o que virou daquela terra ali, ó. Eu não quero adorar aquele Deus, não, porque olha o que virou deles. Então é isso que Deus traz aqui. Ele falou: olha, eu vou restaurar, eu vou trazer o povo de volta ali, né? Eu vou trazer ali uma vida nova para aquela nação. O povo vai voltar a cultivar, vai voltar a ter boas colheitas. Tudo ali, o povo que eu dispersei, né? Eu trarei de volta, né? Mas por honra ao meu nome. E ali ele traz também que ele fala assim, mas esse povo
povo que eu trarei um povo mais verdadeiro, né? Um povo assim que irá também adorar a mim de todo o coração, né? E ele fala ali no versículo 24: pois eu os trarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Né? Então, até essa é uma passagem muito legal, porque muitas vezes a gente vincula, né, um coração de carne ser um coração é, que seja ele assimila com os desejos da carne, né? Então, tipo assim, o meu coração não pode ser um coração de carne porque ele pode se contaminar com os desejos carnais, vamos dizer assim. Mas aqui é legal da gente entender que Deus deixa muito claro que o coração do povo era um coração de pedra, um coração que não tinha intimidade com Deus, um coração que não reconhecia, né, as coisas que Deus já tinha feito e que ainda fazia pelo aquele povo. Era como a senhora falou no começo, né? O povo falava: nós não fazemos nada de errado, nós estamos aqui pagando, né, sendo perseguidos, sendo mortos pelos pecados dos nossos antepassados, enquanto eles faziam coisas nojentas, Piores, né? né? Aqui mesmo fala no 31: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias, e terão nojo de si mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, né? Então, assim, esse coração de carne é realmente um coração quebrantado de poder ver as coisas erradas que eles fazem, né? Até que tem uma passagem que fala assim: as coisas que vocês fazem, para mim, é tão repugnante como o período da mulher durante a menstruação. Então, tipo assim, eu preciso que vocês quebrantem o coração de vocês, tirem esse coração de pedra e tenham um coração de carne mais sensível a ver o erro de vocês e querer sair do caminho errado que vocês estão, né? Então é legal da gente entender essa colocação aqui de coração de pedra para dar um coração de carne, né? Não é um coração aí inclinado para seguir os desejos carnais, né? Então é só contextualizando isso daqui, né? E ele fala aqui, por causa, né, até no 32 que a gente colocou ali, quero que saibam que não estou fazendo isso por causa de vocês, mas sim, né, pelo nome do Senhor mesmo, por honra e glória do nome dele, ele fala que vai fazer isso. E até eu acho legal que ele coloca ali, né, no 34, a terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Estes dirão: esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então aqui realmente, né, o 36 é uma palavra aí de restauração para o povo de Israel e para a nação de Israel em si, né? E que a gente vai ver isso daí mais para frente. Mas é assim que os planos de Deus, o propósito de Deus é trazer uma Israel mais com o povo, a nação realmente aí mais quebrantada, inclinada realmente a adorar somente a Deus e seguir todo ali as leis e princípios que Deus já havia determinado para o povo dele. E acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar com vocês. Temos mais coisas ainda para ler sobre Ezequiel, né? Tem mais profecias até o fim desse exílio, tá, gente? Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para estar conosco quando compartilharmos mais episódios, tá bom? E amanhã nos vemos, tá bom? Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!